Seja bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF e agora virando a chave 19, Driver versus Resultados. Mas aí você me pergunta, mas Martinatti, são todos drivers, então vamos fazer um driver sobre driver? Exatamente isso, comandante. Por quê? Porque apesar da gente estar mudando chave a chave, né, cada uma introduzindo um novo conceito para você viver essa jornada da semente ao fruto, sendo que isso é uma crescente, né? A gente vai nesse desenvolvimento. Você entender exatamente o que é um driver também faz parte desse processo. E para facilitar, vamos deixar aqui uma metáfora que vai ilustrar bem isso, que é o seguinte: um driver é exatamente aquele que pilota o seu cérebro. Então, toda vez que você entra numa determinada situação, teu cérebro aciona uma programação que foi desenvolvida para lidar com aquela situação específica. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que vão muito bem numa determinada área da vida, né? Então vão muito bem na área financeira, na área de negócios, e na área emocional são o caos, né? Tem muita gente que cuida pra caramba da saúde, mas na área de prosperidade, na área de trabalho, não consegue funcionar. Então o que acontece é o seguinte: você muitas vezes aprendeu a desenvolver alguns drivers em uma área, né? Você treinou esse piloto nessa determinada área, e em outras áreas o teu piloto é muito ruim. Sendo bem direto assim, ele é um braço duro, e aí quando você entra em algum assunto daquela área, o teu piloto pega o carro e sai batendo em tudo e não respeita as leis, não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. E obviamente os resultados não vão ser nem perto daquilo que você gostaria. Por quê? Porque exatamente o resultado depende do driver. O local aonde você quer chegar, e mais do que isso, como você quer chegar lá, depende de quem está dirigindo esse carro, né? E o grande barato desse processo é o seguinte: uma vez que você instalou o driver correto, o resultado é garantido. Ou seja, você colocou um piloto profissional para pegar o teu carro, sair daqui e levar até lá, esse resultado ele é fato, ele vai acontecer no que depende do piloto. Então, o que a gente vê por aí é o seguinte: muitas vezes você contrata um piloto achando que ele dá conta e o resultado não acontece. Isso só tem uma explicação: se você não tem o resultado que você espera ou não está caminhando em linha reta, né? Obviamente que encontrando os obstáculos que são naturais desse caminho, mas se você não está indo da forma mais rápida e efetiva para esse resultado que você quer, só significa uma coisa, só tem uma explicação: você não está com o driver correto instalado. Aí muitas vezes você fala assim: mas Martinatti, eu estou com o driver da prosperidade aqui instalado, eu aprendi tudo, estudei, né? E as coisas não estão acontecendo, está demorando demais. O que significa isso? Você tem um piloto teórico, mas que não consegue executar na prática. Então as experiências que a gente propõe dentro do processo aqui no método SAF, elas são justamente para isso, para você colocar o driver em ação. Essa é que a ideia de tudo isso, né? Então, quando você está com o driver corretamente instalado, a gente vai para aquela explicação dos 3 pontos importantes dessa jornada, que é o seguinte: o driver é a semente, o resultado é o fruto, e exatamente o que acontece entre esses dois é a prosperidade, que é a árvore. Ou seja, quando você implanta o driver tem toda a programação, assim como uma semente, ela é uma árvore gigantesca e próspera em essência, né, em potencial. E aí o que você precisa fazer com a semente? Você precisa colocar no lugar certo.
E aí, o que, que você faz quando você tem esse processo? Você vai cuidar do ambiente. E depois a árvore cresce e vai dar os frutos, que são a riqueza, né, dentro desse processo. A grande magia que acontece nesse processo é o seguinte: cada semente que você planta tem um tempo específico para você colher aquele fruto. Então, tem árvores que entregam o fruto mais cedo, tem árvores que demoram mais tempo. Então, você pega aí, a gente estava falando disso hoje, você pega o arroz e planta o arroz em 180 dias, em média, você tem ali 110, 120 dias, o arroz irrigado ele já está dando fruto. E se você não irrigar ele, ele pode levar até 6 meses, até 180 dias. Então você cuida desse ambiente, você mexe no tempo. Mas tem árvores, como uma jabuticabeira, que pode levar 7 anos. Ou como as tâmaras no Egito, que podem levar 70 anos. Então, o fruto mais raro, ele também depende desse processo. E o que você tem que fazer é justamente cuidar do ambiente. A grande magia de tudo isso é que você não precisa ficar cuidando da árvore. A árvore é um processo natural. Então, você pegou a semente, você plantou a semente e você cuida do ambiente. É esse cultivo do ambiente, como a gente falou do arroz, se ele for irrigado, você acelera esse processo. Se não for irrigado, esse processo demora mais. Mas você não está cuidando do pé de arroz. Você não precisa cuidar da árvore, do que acontece dentro dela, se está entrando a seiva, se está subindo, descendo, se está acontecendo as trocas gasosas, né, ali na fotossíntese. Isso tudo é um processo natural. O que você tem que se preocupar é com o ambiente. Ela está tomando sol o suficiente? Ela está sendo regada o suficiente? E assim é na sua vida, comandante. Não adianta você instalar um driver e não cuidar do ambiente para que esse driver, para que essa semente prospere. O que significa isso? Você fazer o que tem que ser feito. O resto é natural. Essa é a grande história. Então, você cuida da semente de que forma? Dentro desse processo com os drivers. Repetição e progressão. Então, você vai pegar o que você está aprendendo, né, que é a semente, e vai repetir esse processo, repetir. Conseguiu ver ali a semente rompendo, nasceu uma ou duas folhazinhas ali, você vai perceber a progressão. Qual que é o próximo passo? Agora eu tenho que cuidar mais, cuidado com o sol, acertar a quantidade de água. E isso vai ser o processo natural. Se você fizer o que tem que ser feito, essa árvore vai dar frutos. Então, a responsabilidade ela está toda com você. O que a gente está passando é a semente, a gente está distribuindo a semente aqui nesse processo e está dizendo como cuidar dela. Os frutos quem vai colher vai ser você, né? Porque eu já estou aqui transbordando e essa energia, né, como a gente fala do investimento, uma pequena parte dessa energia, por conta dos bons resultados que você vai ter, você vai acabar devolvendo só em ser grato pelo que está acontecendo. Então, um outro exemplo, né, para ir se encaminhando aqui para o final e para você poder fazer o que tem que ser feito, um outro exemplo que a gente pode dar aqui é a grávida. Então, quando uma mulher engravida, o que ela precisa para engravidar? Ela precisa da semente, ela precisa do sêmen. Uma vez que o sêmen entrou, o ambiente está propício para acontecer a fecundação, começa a acontecer o processo de o crescimento de um bebê. E aí a grávida não tem que se preocupar se está formando o pezinho, se está formando os órgãos, se ele está crescendo as células do cérebro, se os olhos estão se formando. A grávida não se preocupa com isso, ela tem que se preocupar com o ambiente, com o processo, em se alimentar bem, em descansar na medida certa, em fazer os exercícios que são indicados. E se ela cuidar desse ambiente, o fruto vai nascer. Ele vai sair na hora certa. E isso, obviamente, essa hora certa também depende de todo esse cuidado. Então, meu amigo comandante, tudo isso que a gente está passando aqui
são a chave, são as sementes, né, que você tem que olhar, plantar no lugar certo e repetição e progressão. Repetição e progressão. Não existe não possibilidade de sucesso. O fracasso não é o contrário de sucesso. O fracasso é quando você desiste do processo. E aí sim, você não se dedicou o suficiente, você não aplicou tempo e energia o suficiente. É óbvio que tem algumas pessoas que têm um ambiente mais propício, acaba acontecendo mais rápido, mas em qualquer lugar e qualquer situação, com a energia certa e com o tempo certo, você vai atingir aquilo que a gente denomina de sucesso, aquele resultado esperado. E com isso, eu espero que você tenha entendido por que dentro dos drivers, falar de driver é uma coisa tão importante, né? E aí, a gente deixa aqui para você as telas para você printar, que é um resumo do que nós conversamos hoje, tela 1 e tela 2 que você vai printar, e finalmente 2 experiências para você aprender a lidar com esses drivers da melhor forma. Então, a primeira aí, ó, lista aí 10 coisas na sua vida que você precisa curar, né? Então, pode ser no campo emocional, no campo físico, no campo espiritual. Então, putz, você tem uma doença, você tem diabetes, não adianta, talvez não vai conseguir curar a diabetes, mas você tem que se adequar para viver da melhor forma possível. Se você tem uma mágoa, se você tem aí um bloqueio com relação ao seu pai, à sua mãe, né, ao seu cônjuge, enquanto você não superar isso, né, você não vai ter o terreno fértil o suficiente, você não vai estar com um ambiente propício para alguns drivers se multiplicarem aí, né, para ele crescer como uma árvore e você chegar no fruto. Então o que você vai fazer? Você vai cuidar de cada uma dessas áreas, dessas 10 áreas, e vai fazer o que for necessário para a cura. E a segunda coisa, para você reforçar essa ideia dos drivers, de repetição e tudo, escolhe 3 coisas que você está vendo aqui no curso e que você assimilou e passa isso, ensina isso para outras 3 pessoas. Transborde, porque o transbordo é a melhor forma de você crescer e evoluir em todos os sentidos. E com isso, meu amigo comandante, você tendo anotado aí, feito o print dessas experiências que você vai fazer, eu só gostaria de dizer para você que não existe insucesso. O fracasso é simplesmente você desistir antes de chegar lá. Combinado então? Assimilado esse driver? Virado essa chave? Então eu fico por aqui, comandante, e a gente se vê amanhã na próxima chave. Para você, mais uma vez, vai cuidar da sua vida. Fui!